Olá, queridos irmãos. Peçamos a Deus Pai, a Jesus, o nosso Mestre, o auxílio de que precisamos para o entendimento da obra que estamos lendo e fazendo as pequenas reflexões. Estamos no livro dos Espíritos, por Allan Kardec, no livro 3º, capítulo 6, Lei de Destruição. Item 1. Destruição necessária e destruição abusiva. Pergunta 728 de Allan Kardec. A destruição é uma lei da natureza? É necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque isso a que chamais destruição não é mais que a transformação, cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Então vejam, já aprendemos isso, que nada se destrói, tudo sofre uma transformação. 728A. O instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos com fins providenciais? As criaturas de Deus são os instrumentos de que ele se serve para atingir os seus fins. Para se nutrirem, os seres vivos se destroem entre si, e isso com o duplo objetivo de manter o equilíbrio da reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e de utilizar os restos do invólucro exterior. Mas é apenas o invólucro que é destruído. Esse invólucro não é mais que o acessório, não a parte essencial do ser pensante, pois este é o princípio inteligente indestrutível, que se elabora através das diferentes metamorfoses por que passa. Já vimos, principalmente no estudo do capítulo 11, Os Três Reinos, no livro 2º, que tudo na criação de Deus tem uma finalidade útil. Não podemos conhecer todos os processos divinos, mas aqueles que já podemos começar a perceber, estamos aqui buscando estudar para compreender, ampliar a nossa condição, expandir a nossa mente, e ir ampliando a nossa condição de compreensão de nós mesmos e da divindade. Continuando, 729. Se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza os cerca de meios de preservação e conservação? Para evitar a destruição antes do tempo necessário. Toda destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. Foi por isso que Deus deu a cada ser a necessidade de viver e de se reproduzir. Vejam, é muito legal essa resposta, porque a própria natureza nos demonstra isso. Se, por exemplo, vemos uma crisálida, que é uma das fases ali da borboleta, se formos abrir essa crisálida para libertar a futura borboleta que está ali, acabaremos destruindo o ser, porque é necessário que passe pela metamorfose, o tempo segundo a lei natural. Nosso desconhecimento leva à destruição. Então a resposta é incrível. Toda destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. Foi por isso que Deus deu a cada ser a necessidade de viver e de se reproduzir. 730. Desde que a morte deve conduzir-nos a uma vida melhor e que nos livra dos males deste mundo, sendo mais de se desejar do que de se temer, porque o homem tem por ela um horror instintivo que a torna motivo de apreensão? Já o dissemos, o homem deve procurar prolongar a sua vida para cumprir a sua tarefa. Foi por isso que Deus lhe deu o instinto de conservação, e esse instinto o sustenta nas suas provas. Sem isso, muito frequentemente ele se entregaria ao desânimo. A voz secreta, que o faz repelir a morte, lhe diz que ainda pode fazer alguma coisa pelo seu adiantamento,
Quando um perigo o ameaça, ela o adverte de que deve aproveitar o tempo que Deus lhe concede. Mas o ingrato rende geralmente graças à sua estrela em lugar do Criador. Vejam, amigos, como Deus nos auxilia na condição de nós estamos na escala evolutiva. Então, temos essa lei de conservação justamente para nos animar a prolongar a nossa vida o máximo que pudermos, mesmo aproveitando a oportunidade dada da experiência corporal. É só através da reencarnação, das reencarnações sucessivas, que vamos chegar à condição de perfeição relativa. Deus nos criou para isso. Então vamos lá, não devemos nos deixar abater pelo desânimo. E caso o desânimo venha nos abater, elevemos a prece a Deus. Deus Pai esteja comigo. E sintamos a brisa, o halo de Deus que nos envolve todo o universo, como se abrasasse em nós a esperança do Filho amado desse Deus amoroso e sempre presente. Que possamos sentir isso. A confiança sempre no Pai Criador. 731. Por que, ao lado dos meios de conservação, a natureza colocou ao mesmo tempo os agentes destruidores? O remédio ao lado do mal, já o dissemos, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Por vezes, a tempestade que vem com ventos, raios, trovões e que muitas vezes traz destruição, também destrói os miasmas pestilentos do ar, do oxigênio que respiramos. Pequeno exemplo dessas situações que a natureza provoca. 732. A necessidade de destruição é a mesma em todos os mundos? É proporcionada ao estado mais ou menos material dos mundos e desaparece num estado físico e moral mais apurado. Nos mundos mais avançados que o vosso, as condições de existência são muito diferentes. Nosso próprio planeta Terra, como já estudamos, passou por vários cataclismos destruidores para que surgisse uma condição atmosférica e tudo mais para receber os seres apropriados a cada época. 733. A necessidade de destruição existirá sempre entre os homens na Terra? A necessidade de destruição diminui entre os homens à medida que o espírito supera a matéria. É por isso que, ao horror da destruição, vede seguir-se o desenvolvimento intelectual e moral. Notamos esta condição referida aqui pela espiritualidade superior, não só às questões, aos flagelos destruidores naturais, mas sim os provocados pelo próprio homem. As guerras, as bombas, podemos avaliar bem essa situação. 734. No seu estado atual, o homem tem direito ilimitado de destruição sobre os animais? Esse direito é regulado pela necessidade de prover a sua alimentação e a sua segurança. O abuso jamais foi direito. Infelizmente, notamos aqui, essa condição de abuso, de destruição que reflete a nossa condição espiritual ainda bastante difícil, bastante inferior. 735. Que pensar da destruição que ultrapassa os limites das necessidades e da segurança? Da caça, por exemplo, quando não tem por objetivo senão o prazer de destruir sem utilidade? Predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que ultrapassa os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais não destroem mais do que necessitam, mas o homem que tem o livre-arbítrio destrói sem necessidade. Prestará contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois nesses casos ele cede aos maus instintos.
736. Os povos que levam ao excesso o escrúpulo no tocante à destruição dos animais têm mérito especial? É um excesso num sentimento que em si mesmo é louvável, mas que se torna abusivo e cujo mérito acaba neutralizado por abusos de toda a espécie. Eles têm mais temor supersticioso do que verdadeira bondade. Há um trechinho na Revista Espírita de 1865, 95 e 96, que nos diz, abre aspas, pelo espetáculo interessante da destruição, Deus ensina aos homens o pouco caso que devem fazer do envoltório material e nele suscita a ideia da vida espiritual, fazendo-os desejá-la como uma compensação. A luta é necessária ao desenvolvimento do espírito. É na luta que exercita suas faculdades. Aquele que ataca para ter o seu alimento e o que se defende para conservar a vida fazem assaltos de astúcia e de inteligência e por isso mesmo aumentam suas forças intelectuais. Um dos dois sucumbe. Mas o que foi que, na realidade, o mais forte ou o mais apto tirou do mais fraco? Sua vestimenta de carne, nada mais. O espírito, que não morreu, mais tarde retoma outro. Nos seres inferiores da criação, naqueles em que o senso moral não existe, nos quais a inteligência ainda está no estado de instinto, a luta não poderia ter por móvel senão a satisfação de uma necessidade material. Ora, uma das mais imperiosas necessidades materiais é a da alimentação. Assim, lutam unicamente para viver, isto é, para apanhar ou defender uma presa, desde que não poderiam ser estimulados por um móvel mais elevado. É nesse primeiro período que a alma se elabora e se ensaia para a vida. Quando atinge um grau de maturidade necessário à sua transformação, recebe de Deus novas faculdades, o livre-arbítrio e o senso moral, numa palavra, a centelha divina, que dão um novo curso às suas ideias, dotam-nas de novas percepções. Mas as novas faculdades morais de que é dotada só se desenvolvem gradativamente, pois nada é brusco na natureza. Há um período de transição, no qual o homem apenas se distingue do bruto. Nas primeiras idades domina o instinto animal e a luta ainda tem por móvel a satisfação das necessidades materiais. Mais tarde, o instinto e o sentimento moral se contrabalançam. Então o homem luta, não mais para se alimentar, mas para satisfazer sua ambição, seu orgulho, a necessidade de dominar. Para isso ainda lhe é necessário destruir. Mas, à medida que o senso moral ganha, desenvolve-se a sensibilidade, diminui a necessidade de destruição, acabando mesmo por se tornar odiosa e a apagar-se. O homem cria horror ao sangue. Contudo, a luta é sempre necessária ao desenvolvimento do espírito, porque mesmo chegado a esse ponto, que nos parece culminante, está longe de ser perfeito. Só ao preço de sua atividade é que adquire conhecimentos, experiências e se despoja dos últimos vestígios de animalidade. Fecha aspas. Podemos perceber aqui que estamos bem longe mesmo, da condição de não mais sofrer tantas destruições. Vamos ao item 2, flagelos destruidores, 737. Com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? Para fazê-la avançar mais depressa. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição? É necessário ver o fim para apreciar os resultados. Só julgais essas coisas do vosso ponto de vista pessoal e a chamais de flagelos por causa dos prejuízos que vos causam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazerem com que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor,
realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos. 738. Deus não poderia empregar, para melhorar a humanidade, outros meios que não os flagelos destruidores? Sim, e diariamente os emprega, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É o homem que não os aproveita. Então, é necessário castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir a própria fraqueza. 738a. Nesses flagelos, porém, o homem de bem sucumbe como os perversos. Isso é justo? Durante a vida, o homem relaciona tudo a seu corpo. Mas após a morte, pensa de outra maneira. Como já dissemos, a vida do corpo é um quase nada. Um século de vosso mundo é um relâmpago na eternidade. Os sofrimentos que duram alguns dos vossos meses ou dias nada são. Apenas um ensinamento que vos servirá no futuro. Os espíritos que pré-existem e sobrevivem a tudo, eis o mundo real. São eles os filhos de Deus e o objeto de sua solicitude. Os corpos não são mais que disfarces sob os quais aparecem no mundo. Nas grandes calamidades que dizimam os homens, eles são como um exército que, durante a guerra, vê os uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general tem mais cuidado com os soldados do que com as vestes. 738b. Mas as vítimas desses flagelos, apesar disso, não são vítimas? Se considerássemos a vida no que ela é, e quanto é insignificante em relação ao infinito, menos importância lhe daríamos. Essas vítimas terão, noutra existência, uma larga compensação para os seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem lamentar. Nota de Allan Kardec. Quer a morte que se verifique por um flagelo ou por uma causa ordinária, não se pode escapar a ela quando soa a hora da partida. A única diferença é que no primeiro caso, parte um grande número ao mesmo tempo. Se pudéssemos nos elevar pelo pensamento de maneira a abranger toda a humanidade numa visão única, esses flagelos tão terríveis não nos pareciam mais do que tempestades passageiras no destino do mundo. 739. Esses flagelos destruidores têm utilidade do ponto de vista físico, malgrado os males que ocasionam? Sim, eles modificam algumas vezes o estado de uma região, mas o bem que deles resulta só é geralmente sentido pelas gerações futuras. 740. Os flagelos não seriam igualmente provas morais para o homem, pondo-os às voltas com necessidades mais duras? Os flagelos são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a inteligência, de mostrar a sua paciência e a sua resignação ante a vontade de Deus, ao mesmo tempo que lhe permitem desenvolver os sentimentos de abnegação, de desinteresse próprio e de amor ao próximo, se ele não for dominado pelo egoísmo. 741. É dado ao homem conjurar os flagelos que o afligem? Sim, em parte, mas não como geralmente se pensa. Muitos flagelos são as consequências de sua própria imprevidência. À medida que ele adquire conhecimentos e experiências, pode conjurá-los, quer dizer, preveni-los, se souber pesquisar-lhes as causas. Mas entre os males que afligem a humanidade, há os que são de natureza geral e pertencem aos desígnios da providência. Desses, cada indivíduo recebe em menor ou maior proporção a parte que lhe cabe, não lhe sendo possível opor nada mais que a resignação à vontade de Deus. Mas ainda esses males são geralmente agravados pela indolência do homem. Nota de Allan Kardec. Entre os flagelos destruidores, naturais e independentes do homem, devem ser colocados em primeira linha a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais à produção da terra. Mas o homem não achou na ciência, nos trabalhos de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos e nas irrigações, no estudo e nas condições higiênicas, os meios de neutralizar ou pelo menos de atenuar tantos desastres?
Algumas regiões antigamente devastadas por terríveis flagelos não estão hoje resguardadas? Que não fará o homem, portanto, pelo seu bem-estar material, quando souber aproveitar todos os recursos da sua inteligência e quando, ao cuidado da sua preservação pessoal, souber aliar o sentimento de uma verdadeira caridade para com os semelhantes? Vejam, essa nota de Allan Kardec nos faz compreender um pouquinho mais e confiar em Deus, fazer o melhor que possamos, o mais corretamente que tenhamos aprendido, intelectual ou moralmente. E confiemos em Deus acima de tudo, porque caso nos abatemos por algum desses flagelos descritos aqui, como foi dito aqui, Deus tudo cuida, nem uma folhinha cai que Ele não esteja ali percebendo. Haveremos de aprender com essas situações que são muito passageiras diante da nossa condição de espíritos imortais. Então, façamos o melhor, confiemos em Deus e não blasfememos ou reclamemos quando alguma situação que possa ser chamada de flagelo destruidor possa nos alcançar. Já podemos compreender que existe a providência divina e existe também os efeitos das nossas próprias ações. Por hoje ficamos por aqui nesta reflexão sobre esse item muito importante mesmo, que é a destruição necessária e a destruição abusiva. Ainda não acabamos. Até o próximo encontro.